O de Gaulle dizia que a Brigitte Bardot era tão importante para as exportações francesas como a Renault. O que é uma coisa que hoje é difícil que alguém diga a propósito de qualquer atriz em qualquer país do mundo, se diga uma coisa parecida com estas, sobretudo alguém com ar, enfim, solene como o de Gaulle, não é? Portanto, e isto numa altura em que uma grande revista, que também, enfim, já foi mais importante do que é hoje, que é o Paris Match. Paris Match, a gente ia ver as fotografias todas das coisas ao Paris Match. Quando saiu aquele filme dela, e Deus Criou a Mulher, disse que ela era uma figura imoral da cabeça até ao calcanhar. O que era ali rigorosamente certo, porque a cena, porventura, mais icónica, mais importante, mais marcante desse filme é uma cena, a famosa cena da dança do mambo, em que ela está num bar, descalça, começa a dançar, começam a aparecer, portanto, figuras masculinas, ela dança com figuras, quer dizer, cubanos, provavelmente, mas, enfim, mestiços, não são brancos, e aquilo vai num crescendo que não é apenas ela estar descalça, ela dançar sensualmente, ela subir para cima de uma mesa, ela abrir a saia para ter mais liberdade de movimentos, é porque não disfarça que ela está suada. Estás a ver que é uma coisa absolutamente, quer dizer, genuína, intensa, não é? Portanto, e por isso eu não consegui descobrir se essa cena foi ou não cortada em Portugal quando o filme saiu cá. E sequer quando é que o filme saiu cá. Dei à procura disso, mas não consegui descobrir. Mas não tenho, quer dizer, se ela foi censurada nos Estados Unidos, em Portugal foi de certeza, não é? Não sei se em todos os estados dos Estados Unidos, mas ela foi censurada em muitos lugares. Esse filme é de 56 e é aquilo que faz com que a figura dela exploda, designadamente nos Estados Unidos, onde eu fui verificar a data. No ano anterior, outro filme muito marcante, que ainda hoje recordamos, desta vez com uma estrela masculina, James Dean, Fúria de Viver, é de 55. Portanto, é um momento de transformação de tudo, não é? Portanto, é um momento também em que Marilyn Monroe já é uma estrela, nessa altura, portanto, ela tem uma vida muito mais, digamos, telegráfica, muito mais fugaz, não é? É uma figura diferente. Curiosamente, era um ícone para Brigitte Bardot. Elas vão se encontrar, sabes aonde? Não. No Palácio de Buckingham, convidadas da rainha. As duas. Mas com a Brigitte Bardot... Também um ícone, a rainha. Também um ícone do século XX. Do século XX. E quer dizer, a Brigitte Bardot preenchia muitos imaginários. E não era, quer dizer, por exemplo, ela quando vem a Lisboa, em 60 ou 61, instala-se no Ritz e não vem à rua. Ela era um bocado reclusa, não vem à rua como até no quarto, mas aquilo que é uma coisa que hoje eu creio que é quase inimaginável. Há uma multidão de adolescentes à porta do Ritz para ter um autógrafo. Eu não sei se hoje mesmo as estrelas de pop, portanto da música, conseguiriam atrair... Se a Taylor Swift terá tido muita gente à porta do hotel onde ficou quando veio. Exatamente, lembraste um bom nome. Taylor Swift tem uma projeção porventura semelhante. Portanto, mas eu acho que aqui há várias coisas que se conjugam e que são todas elas um bocadinho diferentes. Por um lado há um tempo de mudança de comportamentos que são anos 50, anos 60, começam de forma eufórica, acabam de forma, digamos, já bastante tensa, não é? Portanto, mais 68 em Paris, os protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, tudo aquilo, portanto, mas há uma transformação. Há uma transformação, ainda é uma transformação num tempo de claramente de euforia, de crescimento económico, de otimismo, os baby boomers que estão a surgir, é um tempo muito diferente, mas de grande transformação de comportamentos, e ela é muito simbólica disso. E é por isso, quer dizer, estamos a falar de um tempo em que a relação das pessoas também com o espaço público é distinta. A televisão não ocupa o espaço que ocupa hoje, não havia telemóveis, não havia redes sociais, não havia internet, é tudo completamente distinto. E ela torna-se uma mitológica para os adolescentes e mesmo para os homens, mas ao mesmo tempo é uma referência para as mulheres. Portanto,
Diz que em Portugal, enfim, eu por acaso andei à procura de ver se estava no livro dela, mas não consegui lá encontrar. Há alguém que fez, das poucas pessoas que escreveu uma autobiografia sincera, que é a Filomena Mónica, que também é uma figura, na altura, enfim, numa escala completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas também era loura, também era bonita, e é bonita, portanto. Também há ali uma coisa de olhar para a Brigitte Bardot como uma referência. Há outra figura que também morreu este ano e que fazem um filme juntas e que também tinha a Brigitte Bardot como referência, Cláudia Cardinale. Depois a vida das duas, elas têm um filme juntos já nos anos, quase no fim da carreira da Bardot, um western esquisito que eu nunca vi. Les Pétroleuses em francês, eu creio que em português o nome foi Que Viva Maria, mas não tenho certeza. Mas o filme é esquisito, mas é muito engraçado. Eu não me recordo desse filme. Eu era muito cinéfilo nos anos final dos anos 60, início dos anos 70. Fui muito cinéfilo. Ia 3 vezes ao cinema por semana. E não havia cinema na televisão. Portanto, era mesmo preciso ir aos cineclubes, essas coisas todas. Mas depois deixei de ser. Portanto, agora vais 3 vezes por ano? Hã? E agora vais 3 vezes por ano? Cala-te. Mas eu acho que isto aí está precisamente um dos temas. Está um dos temas. Há um ensaio muito interessante, escrito há 30 anos, 1995, por uma grande crítica cultural chamada Suzanne Sontag, portanto também grande fotógrafa, um ensaio publicado no New York Times, a propósito do centenário do cinema, em que ela reflete sobre o cinema deixar de ter sido para cinéfilos, ou estar a deixar de ser para cinéfilos, se estar a transformar em algo diferente, muito mais. E repara, 95 praticamente não há internet, e sobretudo não há redes sociais. Portanto, ainda não há, mas já começa a haver cabo. Já havia CNN, por exemplo, já começa a haver cabo. E há a indústria adapta-se adapta-se a uma maneira de ver a televisão também diferente. Portanto, em que é necessário, a nossa atenção começa a ser partida aos bocadinhos. Portanto, e o telecomando é um exemplo disso, não é? Nós não vemos nada até ao fim. Quer dizer, estamos sempre a mudar de canal e então, toda a gente sabe que isso, no tempo das redes sociais, já são microsegundos, não é? Sim, o telecomando foi substituído pelo scroll. E isso para a indústria é a necessidade de fazer de maneira diferente. Portanto, deixa de haver, quer dizer, eu ontem a propósito da Cláudia Cardinale estive a rever só um bocadinho, não, do 8,5. O 8,5 é um dos grandes filmes do Fellini e é um filme, quer dizer, aquilo é mesmo uma obra de arte, não é? Portanto, tudo aquilo ali é criativo, inventivo, diferente, marcante. Quer dizer, e nós encontramos depois continuamos a encontrar alguns desses filmes depois dos anos 90, mas é mais raro, de facto, conseguir disrupções dessa dimensão. Essa é a tese da Susan Sontag. Eu não sou capaz de justificá-la porque não sou cinéfilo, como disse, deixei de ser cinéfilo. Ela, aliás, o que diz é, deixou de haver cinéfilos, de alguma forma, não é? Deixou de haver pessoas que seguissem os cahiers do cinema como uma bíblia, como se seguia nos anos 60, os cahiers do cinema, de onde sai o Godard, que tem com ela um dos filmes mais bonitos do Godard, que é estou-me a falhar uma tradução para português, que é filmado em Capri, numa casa também maravilhosa, em que ela com outros atores também incríveis. Portanto, como é que se chama o filme? Agora não está-me a falhar o nome do filme. É o... Bruno, não consegues ajudar. Desprezo. O Desprezo. Portanto, que é portanto, isto, ela repara, a Brigitte Bardot, ao contrário, por exemplo, da Cláudia Cardinale, que porventura é a melhor atriz, ela, no entanto, representa um símbolo para a nossa cultura, porque também há aqui este aspecto. Há muitas cinematografias que só são descobertas depois, muito mais tarde. Por exemplo, o Tarkovsky russo, que tem filmes já anos 70, anos 80, é mais tarde. A cinematografia japonesa também é descoberta mais tarde. Apesar do período áureo do cinema japonês ser os anos 50, mas... Anos 50, sim, um dos grandes filmes é aquele sobre Tóquio. Sim, o Tóquio Monogatari. Exatamente, e está sempre nas listas dos melhores filmes de sempre. É um filme dos anos 50, mas temos o Kurosawa bastante, com coisas mais recentes.
Se bem que o Cruzava penso que era mais ou menos contemporâneo do Manuel Oliveira. Sim, mais ou menos estava mais novo. Talvez um bocadinho mais novo. Sim, mas fazia filme já desde os anos 50. Portanto, e a questão é, a tese dela é que na indústria americana, a indústria americana agora vai buscar, é um bocadinho, tudo aquilo que aparece novo na indústria europeia ia buscar, adapta as montagens dos atores mais rápidas, porque tem que se prender a atenção, e portanto aquela magia muito particular que só se conseguia numa sala às escuras, rodeado por estranhos, em que a gente tinha que estar sossegado. E ela depois diz uma coisa muito curiosa, e os cinéfilos verdadeiramente sentavam-se no meio da terceira fila, que é uma coisa que é verdade. Os cinéfilos não vinham para o fim, não gostavam de estar no fim da sala. Sim. Gostavam de ver o grão no ecrã. Lembro-me desse tempo, não é? Eu, como diz, agora quase já nem respondo à Helena quantas vezes vou ao cinema por ano. Mas mesmo uma sala de espetáculos por ano. Viver fora de Lisboa também tem essa consequência. Pois esse também é um sinal dos tempos, já não tem cinemas fora das cidades. Não, hoje há muito mais. Repara, eu estive a fazer, isto é uma coisa muito, muito engraçada, eu fui ver as estatísticas, e as estatísticas para Portugal é que tu tens muito mais sessões de cinema, mas muito mais, 3 ou 4 vezes mais sessões de cinema, e tens 1/3 dos espectadores em sala de cinema que tinhas, o anuário é 76, 77, chegas acima de 40 milhões. E agora tens 13 milhões, 14 milhões, já nem falo do ano da pandemia, que foi um desastre completo, um bom ano é 16 milhões, é metade praticamente do que havia nos anos 50. Nos anos 50 que o país era pobre, mesmo pobre, não é? Sim. Portanto, é uma coisa... Ir ao cinema era um luxo. Nessa altura havia os cineclubes, que também deixaram de existir. Claro que havia os cineclubes, eu ia muito a cineclubes, mas anos 70 ainda. Eu não sei que empresa tem hoje os cineclubes nesse mundo, não faço ideia, mas os cineclubes, aliás, tinham outra importância nesse tempo, que era permitir ver filmes que não se viam em sala, porque aí a censura, sobretudo, já no tempo do Marcelo, era um bocadinho mais... deixava passar algumas coisas, não é? Deixava passar algumas coisas, a gente conseguia ver algumas coisas em cineclube. Eu vi filmes do Wes Anderson no São Jorge ainda antes de 25 de Abril. Quer dizer, era o evento terrível, não era o Coração de Potemkin, que tinha que se ver às escondidas, que também via antes de 25 de Abril. Mas via-se, não é? Não havia... isto vai evoluindo, quer dizer... conforme as cenas cortadas, os beijos mais longos ou menos longos, a perna, ver-se mais pele ou menos pele da perna, e depois um bocadinho mais do que a pele da perna. Tens aquele excelente filme que é o Cinema Paraíso, que vai buscar exatamente esses elementos censurados dos filmes. E por isso eu acho que há aqui muitas coisas que são diferentes. Por um lado, eu acho que há uma coisa que é assim, a centralidade da cultura europeia, em boa parte desapareceu. Uma parte porque ela perdeu na mesma, outra parte porque foi morta por Hollywood, inclusivamente há livros que estudam isso, com estratégias económicas agressivas. Por exemplo, ocupar as redes de distribuição e não deixar espaço para os filmes europeus. Não é apenas serem melhores e mais eficazes e serem mais populares. É também estratégias claramente agressivas. Do ponto de vista da concorrência, anticoncorrência, digamos assim. Depois tens, mesmo que se mantenha muito peso da cultura anglo-saxónica e particularmente Hollywood, há quem dispute mais este espaço, não é? Portanto, e vêm coisas de outros lados. Depois há uma mudança da forma de ver imagens em movimento. Quer dizer, e já não estamos numa sala fechada, concentrados naquilo que estamos a ver, imersos naquilo que estamos a ver. Estamos em qualquer sítio, não é? Podemos estar sentados no avião, agora os aviões de longo curso têm todos um ecrã à frente, não é? Onde podemos escolher uma lista, há imensa lista, podemos pronto escolher. Estamos ali, vemos um bocadinho, não estamos, passamos para o outro. Isto é completamente diferente do que era nesse tempo. E, de facto, quando nós olhamos para a capacidade de criar coisas novas, disruptivas, vamos ver, por exemplo, as listas que vão sendo atualizadas dos melhores filmes de sempre. É difícil encontrar alguma coisa vinda da Europa ou dos Estados Unidos nos últimos 20, 25 anos. Difícil. Lá ainda há umas coisas que aparecem, outras cinematografias com coisas interessantes, mas é difícil encontrar isso nessas listas. E depois acho que há uma coisa que não podemos esquecer, quer dizer, estas estrelas eram figuras que eram hiper conhecidas, cujo comportamento era seguido
pelos paparazzi, nomeadamente, não é? E que, portanto, representaram momentos de mudança também comportamentais das sociedades ocidentais. Não estou a dizer que isso se tenha espalhado em todo o mundo. E, portanto, era comum haver uma coisa que diziam: quantos adolescentes não tiveram um póster com a Brigitte Bardot nos seus quartos? Muitos terão tido, seguramente. Eu já era... Toda a gente pensou se devia perguntar isso. Eu não tive, mas lembro-me perfeitamente, por exemplo, de uma vez ir ao laboratório onde o meu pai trabalhava e um dos colegas dele ter na secretária um postal da Brigitte Bardot que semi-despida, e eu deixa-te imaginar o resto, dizia ele. Mas que era assim, não é? Portanto, porque também aí havia uma coisa que desapareceu um bocadinho, que é imagina o resto. Imagina o resto. É algo que se perdeu um bocadinho no próprio cinema. Eu agora vim ouvir uma entrevista da Cláudia Cardinale. A Cláudia Cardinale, ao contrário da Brigitte Bardot, Cláudia também morreu este ano, morreu em setembro, salvo erro. A Cláudia Cardinale nunca se despiu, mesmo no platô. Portanto, e nunca nenhum realizador conseguiu que ela se despisse. Mas há cenas em que ela parece estar nua. E ela dizia na entrevista, mas isso era propositado para deixar espaço à imaginação. E nós hoje em dia é tudo assim um bocadinho menos imaginativo, diria eu. Mas, enfim, neste momento a minha cultura cinéfila já não me permite, se calhar, entrar em demasiados detalhes, porque isto... há muitas coisas que eu claramente não apanho, não é? Não indo 3 vezes por semana ao cinema, há coisas que não se apanham.